Depois de atender a todos os pedidos de Abel Ferreira, Leila Pereira faz pressão para que o técnico português assine a renovação de contrato. O vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Corinthians, numa completa e total inversão dos papéis na dívida com o Santos Laguna. Preciso te atualizar também sobre o fundo de Cotia, aprovado de forma unânime dentro do São Paulo. Para completar, tem informações sobre uma faxina, limpeza, dispensa em massa no Flamengo, as últimas de mercado, bastidores, finanças, os maiores salários entre técnicos de futebol no Brasil, um reforço que não deu certo no Cruzeiro, o Vasco e sua dívida aumentando e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Terceiro vídeo dessa quarta-feira e sempre que possível a gente vai tentar voltar com o máximo de conteúdo para que você não perca nada sobre o seu time do coração. Queria fazer um lembrete importante, já demos dicas no nosso grupo do Telegram para a noite dessa quarta-feira para você não ficar de fora, de forma absolutamente gratuita, só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu Telegram e por lá eu vou te passando uma série de sugestões na hora de você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gabriel Jesus, que ficou fora da lista de inscritos do Arsenal para a fase de grupos da Champions. Importante contar que o atacante ex-Palmeiras não volta antes do mês de outubro. Existe a possibilidade até de seu retorno ficar para o mês de novembro, tudo por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Já Carlo Ancelotti decidiu a escalação da seleção brasileira, que enfrenta nessa quinta-feira o Chile no Maracanã. O Brasil vai a campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha e Martinelli, com João Pedro na frente, 4-2-3-1. Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo. Já Alexandre Matos deu uma entrevista nessa quarta-feira, lá na Vila Belmiro, e fez declarações fortes sobre o momento em que encontrou o Santos. Ele disse, abre aspas, não vou julgar o passado, mas aniquilaram a credibilidade do Santos em termos de mercado. É impressionante a dificuldade de convencer equipes e agentes para virem ao Santos. Essa declaração se dá depois de o Santos anunciar a chegada de 4 reforços nessa janela de transferências que fechou na terça-feira. Para completar, Pablo Fernandes, preparador físico que agrediu com um soco o Pedro enquanto trabalhavam juntos no Flamengo, faz parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli no Galo. Ele inclusive já deu suas primeiras atividades nessa quarta-feira. A saideira do giro de notícias, o Vitória decidiu efetivar Rodrigo Chagas como técnico depois da vitória. Ele havia atuado como interino no triunfo diante do Galo por 1-0 diante de 28 mil pessoas no Barradão. Imaginava-se a substituição, um técnico de mais nome para substituir o Fábio Carille. Rodrigo Chagas, ex-lateral, é quem vai ficar no comando, pelo menos por enquanto. Quero falar agora sobre o Vasco, que viu sua dívida aumentar depois da transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Quando você vira uma SAF, você tem dois grandes objetivos. O primeiro deles, ter times mais competitivos. A falta de orçamento te impede de contratar jogadores bons. Com o aporte financeiro de um investidor, você passa a ter uma outra condição de reforços. O segundo ponto, diminuição das dívidas. No caso do Vasco, por conta da péssima administração da 777 e de todos os problemas que vocês já sabem, o Vasco não conseguiu avançar em nenhum dos pontos. Nesse momento, os reforços que chegam são reforços até interessantes, mas bem distantes de um primeiro nível, enquanto as dívidas aumentaram em 350 milhões de reais a partir da chegada da 777. Esse número consta no 4º relatório da recuperação judicial que o Vasco emplaca na Justiça. O clube está tentando se modelar por conta dessa recuperação judicial para ter suas dívidas todas dentro de uma mesma caixa, com pagamentos já combinados com os credores. Por falar em credores, contar que o Vasco hoje tem 603 credores listados, totalizando quase 582 milhões só em passivos. Há uma série de outras dívidas com impostos, entre outras coisas. Registrar também que o prejuízo no mês de maio foi de 3 milhões e 600 mil reais, ou seja, o Vasco gastou quase 4 milhões a mais do que aquilo que arrecadou.
Número ruim, mas ainda melhor do que o do mês de abril, quando o prejuízo havia sido de 15 milhões e 600 mil reais. A saideira sobre o Cruz Maltino, o Vasco emprestou Lucas Eduardo, volante da base, para o Avaí. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que vive um dilema com o volante Wallace, 30 anos de idade, comprado da Udinese por 8 milhões de euros. Esse jogador acabou se tornando um grande abacaxi, porque não consegue jogar. Você chegou a notar que das últimas 11 partidas em que o Wallace foi para o banco de reservas, em 10 delas ele nem saiu do banco. A única exceção, partida contra o Mirassol, em que o Wallace foi titular e jogou por 71 minutos. Nos outros 10 jogos ele é relacionado, vai para o banco de reservas e o técnico Leonardo Jardim não o utiliza. Se a situação do Gabigol, que a gente comenta com frequência, incomoda, imagino que a do Wallace deve incomodar muito mais. Mas aqui vem a surpresa. A ESPN informa que o Wallace teve na mira do Girona, do Getafe e também de um clube italiano. Mas, por opção do Wallace, houve a decisão da permanência no Cruzeiro. Ele está adaptado à cidade, a família está contente, apesar dessa dificuldade em jogar. E o Wallace não pensa em deixar o Cruzeiro, pelo menos por agora. Reforço dos mais caros na história recente da Raposa, contrato até dezembro de 28. Se você fosse dirigente do Cruzeiro, o que faria com o Wallace? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre os maiores salários envolvendo os técnicos de futebol no país. E essa observação, esse ranking é importante a partir da chegada de Jorge Sampaoli, que vai receber livre de impostos no Galo 1.400.000 por mês. Com todas as tributações, dá para dizer que o custo do Sampaoli vai girar na casa de 1.900.000. E eu vou usar esse valor cheio, porque todos os outros casos que eu vou citar também são de salários com impostos. Hoje o técnico mais bem pago no futebol brasileiro é Carlo Ancelotti, o comandante da CBF, ganha 5 milhões de reais por mês. Na sequência, Abel Ferreira, no Palmeiras, 3 milhões de reais mensais. Dorival Júnior aparece em terceiro com 2 milhões por mês. Jorge Sampaoli será o quarto técnico mais caro do país, 1.900.000 mensais. Importante contar que o Sampaoli chega para ganhar praticamente o dobro na comparação com o Cuca. O técnico demitido na semana passada tinha direito a 1 milhão de reais mês. Leonardo Jardim e Renato Gaúcho estão empatados com 1,5 milhão de reais cada. Leonardo Jardim no Cruzeiro, Renato Gaúcho no Fluminense. O Vojvoda aparece logo na sequência com 1.400.000 por mês no Santos. Rogério Ceni ganha 1.200.000 por mês no Bahia, enquanto Hernan Crespo no São Paulo e Fernando Diniz no Vasco recebem 1.100.000 reais por mês cada. Esses são os treinadores em atividade no Brasil com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual desses salários te parece mais estranho e qual o melhor custo-benefício. Por favor, registre a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo, que promoveu uma grande faxina na categoria sub-20. E essa reformulação em massa, com a saída de 23 atletas, acontece depois que a equipe conquista o bicampeonato do Mundial de Clubes sub-20. Você vai lembrar que recentemente o Flamengo empata com o Barcelona no tempo normal no Maracanã e vence nos pênaltis, jogo para mais de 40 mil pessoas, assegurando a segunda conquista consecutiva desse torneio super importante. A partir dessa data, 23 atletas deixaram o elenco rubro-negro. E a expectativa é de que, com bônus e opções de compra de alguns jogadores que foram por empréstimo, é de que todas essas negociações possam assegurar até 100 milhões de reais ao Fla. Importante lembrar ou citar quais os jogadores que deixaram o Flamengo desde a conquista da Copa do Mundo, desse Mundial Sub-20. Os goleiros Caio Baroni e Lucas Furtado, os laterais Guilherme Brito, Ayonan e Luiz Felipe, os zagueiros Felipe Vieira, Wesley Juan, Júlio Neto e Marcos, além do Lucian, os meio-campistas Orelhano, Luiz Aurélio, Cauã Meneghetti, Ryan Lucas, Lohan e Matheus Gonçalves, além dos atacantes Adriano Joia, Fred Mundoca, Felipe Lima, Lucas Oliveira, Lipão, Rafael Cunha e Chola. Desses jogadores todos, você, torcedor do Flamengo, tinha esperança de ver algum brilhando com a camisa do time principal? A minha expectativa maior estava em Matheus Gonçalves e Lohan, mas a verdade é que no time de cima parece que a concorrência ficou muito pesada para essa dupla. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara o troco em cima do Santos Laguna. Bora te ajudar a entender essa história. Nos últimos dias,
O Corinthians fez todos os tipos de tentativa para convencer o Santos Laguna para um acordo. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres e propôs pagamento de 30% desse valor à vista, não houve acordo. 50% do valor à vista, não houve acordo. 70% do valor à vista, não houve acordo. O Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir uma ajuda, na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar alguma outra condição que não o pagamento integral dos 41 milhões de reais num primeiro momento. O Corinthians alega não ter dinheiro para fazer essa quitação. E a pressa se dava porque o Corinthians tinha só até essa terça-feira para registrar novos atletas. Santos Laguna não aceitou nenhuma das ofertas, só que agora a situação se inverteu. Como o Corinthians segue com o transfer ban, mas só pode registrar jogadores a partir de janeiro do ano que vem, agora é o Santos Laguna quem vai ter pressa para receber e o Corinthians não vai demonstrar nenhum movimento rápido ou de aceleração para a quitação dessa pendência. Até porque o transfer ban não vai afetar o timão, a menos que o Corinthians seja condenado em outras instâncias por conta de dívidas como em relação ao Matias Rojas e também por conta de uma dívida com o Tadieres por Rodrigo Garro. Mas nesse momento posso assegurar para vocês que o Corinthians colocou o Santos Laguna no fim da fila de prioridades em relação a pagamentos. Timão vai pagar primeiro o que deve para o Memphis Depay, vai fazer uma série de outros acertos com o elenco, vai resolver pendências com outros clubes para depois, se sobrar dinheiro, procurar o Santos Laguna. Imagino que o Santos Laguna possa se arrepender, porque se tivesse 70% do valor pago à vista, receberia os outros 30% com um pequeno período de duração, mas certamente numa condição melhor do que a atual. Só para completar em relação ao timão, elenco volta do período de folga nessa quarta-feira e inicia a preparação para o jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A tendência é que Dorival Júnior ganhe importantes reforços por conta de recuperações de lesões físicas e musculares. Hora de falar sobre o São Paulo. O Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer o que a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O Tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o Sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o Sub-17 do Tadieres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, o São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores Sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o Fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra um memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no boletim informativo diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1.200.000 reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12.600.000 reais por 50% dos direitos econômicos. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira está fazendo pressão nos bastidores para que Abel Ferreira assine logo a renovação do contrato. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro e a pressão se dá porque a Leila atendeu a todos os pedidos do Abel em relação à reformulação do elenco e também em relação a contratações. Andréas Pereira, por exemplo, era um pedido expresso do técnico português, e o Palmeiras conseguiu a aquisição de um jogador que era importante na Premier League a um custo de 10 milhões de euros. O Abel também reclamava da dificuldade na renovação do elenco. Ele entendia que vários dos veteranos que foram importantes nos últimos anos perderam demais em qualidade.
Foi por isso que o Palmeiras, ao longo da temporada, foi abrindo mão do Rony, do Zé Rafael, do Marcos Rocha, do Mike, entre outros. E para o lugar desses atletas foram contratados jogadores muito mais jovens e com potencial esportivo e também financeiro para renderem mais ao Palmeiras. Diante de todos esses pedidos atendidos por parte do Abel, o Palmeiras entende que está na hora de o Abel assinar essa renovação de contrato. É legal contar também que o treinador português, que já ganha 3 milhões de reais por mês, tem em mãos uma oferta que vai lhe garantir 25% de reajuste em seu salário. Ele chegaria próximo a 4 milhões de reais mês em caso de renovação. A ideia é que ele fique até dezembro de 2027, quando se encerra o período de mandato de Leila Pereira. E você, torcedor do Palmeiras, é a favor ou contra em relação a essa renovação? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live. Tchau.